Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Eu estou bem, eu sou a Doris Lebon, estou aqui todas as terças e quintas para te incentivar e ajudar a ler a Bíblia. Bom, sem mais delongas, nós hoje vamos ler o livro de João, no capítulo 5. Vamos entender um pouco sobre a fé em Jesus Cristo, o que é isso de viver pela fé, o que é isso de acreditarmos em Deus, que Deus é que vai curar as nossas feridas, Deus é que vai restaurar a nossa alma, que vai nos tirar do poço, do labirinto onde a gente vive. O que é isso de viver pela fé? Muita gente às vezes acha que os crentes, que as pessoas que acreditam em Deus acabam sendo um pouco loucos, né? Porque eles de tudo dizem, glória a Deus, graças a Deus, Deus vai ajudar, Deus vai prover no momento que mais nós precisamos. E quando tu não és crente, quando tu não acreditas em Deus, nas maravilhas que Jesus Cristo pode fazer na vida de uma pessoa, tu achas que essas pessoas são loucas. Não, mas hoje eu vou vos explicar com este capítulo do João 5 o quanto que é importante viver pela fé e o porquê que o nosso espírito precisa dessa fé. Nós somos seres espirituais que vivemos numa dimensão física, mas esta dimensão física também tem o seu lado espiritual, que é o lado que nós não conseguimos. Muitas das vezes tem pessoas que não conseguem discernir esse lado espiritual. Para tu discernir esse lado espiritual, tu precisas de ter a conexão com Deus, tu precisas de renascer, tu precisas de ser tocado pelo Espírito de Deus. E quando Jesus Cristo mesmo diz que nós vamos renascer pelo Espírito, é nesse sentido, não que a gente vai voltar da barriga da nossa mãe, não. Mas o nosso espírito é tocado por uma luz que vem de Deus. Enquanto nós não termos essa luz dentro de nós, nós não vamos conseguir discernir esse lado espiritual. Tem pessoas que têm certos dons aqui, que até que esses dons estão mortos. Eles nunca vão conseguir encontrar esses dons. Por quê? Porque eles ainda não encontraram essa dimensão espiritual, eles ainda não têm essa conexão com Deus. Tem pessoas que têm dom de profetizar, tem pessoas que têm dom da cura, que simplesmente só de orar e fazendo uma oração em nome de Jesus Cristo, ela pode curar um enfermo. Mas é preciso de ter essa conexão com Deus, é preciso de buscar os pastores, uma ajuda da igreja, uma ajuda pastoral em que essa pessoa realmente vai estudar, vai se congregar, vai abrir a sua dimensão espiritual. Então nós que ainda não conseguimos entender esse mundo espiritual, devemos estar na perseverança, devemos todos os dias estar com a palavra, ter a conexão com Deus através da palavra. É através da palavra que a gente busca a fé. A fé ela é renovada dia após dia pelo ouvir, pelo convívio entre as pessoas que congregam, por exemplo, numa mesma igreja, no mesmo culto. Então a fé vai se renovar dia após dia. A fé ela pode ficar morta dentro de si se ela não é exercida, se ela não é explorada. E como é que tu vais explorar? Vais explorar explorando, lendo a Bíblia. Por isso eu digo a importância de nós lermos a Bíblia, porque dia após dia nós vamos encontrar desafios, nós vamos encontrar turbulências, problemas, e muitas das vezes não vão ser só problemas físicos, não vão ser só os problemas físicos no seu trabalho, no local de trabalho, entre amigos, entre vizinhos, mas vão ser problemas mesmo internos, dentro de si. Tem pessoas que sofrem, por exemplo, de insônia, não conseguem dormir à noite, elas reviram. Então isso é um problema espiritual. Precisas de ter essa conexão com Deus, precisas de pedir uma ajuda a Deus para te restaurar. Eu tenho aqui um grande testemunho que eu vou vos dar. Não sei se eu já tinha falado aqui, acho que num dos meus estudos eu falei sobre isso, que eu tinha problemas de paralisia do sono. Então, se vocês podem ir estudar mais um pouco sobre o que é isso de paralisia do sono. E não tem nada a ver com uma ação demoníaca, não. Por muitas vezes eu acreditava que fosse que talvez algum demônio estivesse me possuindo de noite, porque quem sabe, quem já entende sobre a paralisia do sono sabe muito bem que é um momento em que o corpo quer dormir, mas a alma quer acordar. Então quando a alma ela avisa o corpo, porque o nosso corpo, né? Nós somos um corpo
que é essa parte que nós temos a nossa alma, que é a nossa mente, que controla as nossas emoções, os nossos sentimentos, é a alma. Depois nós temos o espírito, mas tem pessoas que ainda não têm a conexão com o seu espírito, com o seu eu interno, que é essa parte que eu estava a falar, porque é importante nós termos esta fé em Jesus Cristo, nós temos esta conexão com Deus, porque o teu espírito muitas das vezes pode estar fora de si, tu ainda não tens essa dimensão espiritual, porque não tens a conexão com Deus. Tu só vais ter esse espírito quando fores tocado por Jesus Cristo. Então, voltando para aquilo que eu estava a falar, da paralisia do sono que acontecia-me, podia dizer que por ano poderia me acontecer 2 vezes, e às vezes no ano poderia passar 3 anos e só me acontecer uma vez. Eu me recordo até a primeira vez que eu tive a paralisia do sono, eu ainda vivia em casa dos meus pais, eu estava em casa dos meus pais e era no quarto, eu estava ali a dormir, era de tarde, eu estava a descansar de tarde e no momento, foi a primeira vez, eu ainda era mais nova, deveria ter, não sei se era 15, 14, 16, não me recordo muito bem, mas eu ainda era nova. E estava lá as minhas 2 irmãs mais novas que eu, no quarto. Eu me recordo que quando eu dormi, eu estava sozinha. Eu fui dormir à tarde, eu estava um pouco cansada, dormi. E quando eu já queria acordar, no momento que tu queres acordar, tu não consegues. Tu não consegues porque a tua alma é que quer acordar. Vocês percebem? Mas o teu corpo, a alma avisa o corpo que vamos acordar, já descansaste o suficiente, mas o corpo ainda se sente cansado, ou o corpo ainda está preocupado, ou o corpo ainda quer dormir. Então, há uma desconexão. Então, quando há esse momento que eles estão a discutir, a alma e o corpo estão a discutir, o que acontece? Acontece a paralisia do sono, que é quando a alma acorda. A alma faz a força de acordar e ela acorda. E quando isso acontece, vocês sabem o que acontece? Você consegue ver a dimensão espiritual. Foi isso que aconteceu comigo. Eu vi a dimensão espiritual no meu quarto. Eu consegui ver o meu quarto todo e é muito doloroso porque tu sabes que tu não acordaste. Tu sabes que tu não acordaste porque tu consegues ver o teu corpo ali deitado. É horrível ter essa sensação, porque é como se tu tens a sensação, parece que estás morto, porque tu vês a tua alma em cima. E eu vi as minhas irmãs ali conversando, e no momento eu fazia força, o meu corpo fazia força para acordar, porque eu sabia que ainda não estava acordada, mas o meu espírito conseguia perceber isso, porque eu conseguia ter. É incrível, realmente. Tu consegues ter o domínio todo do seu quarto, tu consegues ver todo o seu quarto, e eu consegui ver as minhas irmãs que estavam a conversar, mas elas sabiam que eu estava a dormir, e eu ainda tentava. Tu tentas acordar, tu tentas gritar, eu tentava pedir a elas ajudarem-me a tentar acordar, e elas, claro, estavam ali a conversar, a brincar, e eu não conseguia. Eu fazia tanta força, tu fazes tanta força, e no final tu consegues acordar. Precisas mesmo de ter muita força para acordar. E eu realmente acordei. Foi a minha primeira vez que eu tive essa paralisia do sono. E eu, quando acordo dessa paralisia do sono, acordo super cansada, super mal disposta. E eu me recordo que foi uma dessas vezes que eu decidi não dormir mais à tarde. Eu percebi que eu não posso mais dormir à tarde, porque já tinha acontecido uma vez. Voltou a me acontecer depois de alguns anos, em que eu dormi de tarde de novo. E eu tive de novo isso. Eu percebi que eu não posso mais dormir à tarde. Muitas das vezes que eu durmo à tarde é que me acontecia isso. E é uma sensação muito horrível, porque tu acordas como se não tivesses descansado, como se não tivesses dormido. Tu acordas muito mal disposta. É uma sensação horrível. E eu achava que isso poderia ser uma coisa demoníaca. Eu achava que poderia ser, mas eu acho que não. Simplesmente os cientistas explicam disso, que é quando o corpo está muito cansado, quer dormir, e a alma quer acordar, e há essa desconexão. Mas é uma sensação muito horrível. E quando eu comecei a orar, eu orava tanto, pedia a Deus para me livrar dessa paralisia do sono. Além dos pesadelos, eu orava também para me livrar. Eu tinha alguns pesadelos também. Acredito que todo mundo tem pesadelos. Porque o pesadelo é o reflexo dos nossos medos, está lá no nosso subconsciente. Então,
Deus vem nos livrar dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos traumas da infância. Então, quando tu já tens essa conexão com Deus, tu podes pedir a Ele para te livrar desses problemas todos durante a noite, durante quando queres dormir. E foi isso que aconteceu comigo. Este é que é o meu grande testemunho. Então, nesses últimos 2 anos, eu venho orando muito para Deus me livrar da paralisia do sono. E glória a Deus, Ele me livrou da paralisia do sono. Quase que já tenho um ano que não tenho mais isso da paralisia do sono. Claro, vamos ver mais para frente se eu vou voltar a ter. Mas mesmo que eu tenha, eu já me sinto restaurada, porque num ano eu poderia ter a paralisia do sono 2 ou 3 vezes. E eu vos digo que neste ano eu ainda não tive. Então, para mim, isso é uma sensação muito boa. Por isso que eu estava aqui a explicar deste testemunho, para vocês entenderem o quanto que nós temos que ter a conexão com Deus para Ele nos livrar desses problemas espirituais que nós não conseguimos ter domínio, nós não conseguimos entender por que nos acontece, por que às vezes temos problemas de depressão, por que sentimos um vazio, uma tristeza dentro de nós, mesmo quando temos tudo, às vezes temos tudo e começamos a desdenhar aquelas coisas que temos, já não conseguimos valorizar. Às vezes não valorizamos a família que temos, os filhos que temos, o trabalho que temos, o carro que temos, porque estás sempre com um vazio dentro de si, estás sempre com uma tristeza, estás sempre com uma angústia e que isso pode te provocar a depressão. Então, por isso que é importante nós termos essa fé em Jesus Cristo, nós termos essa conexão com Deus para que o nosso espírito consiga ter esse discernimento de nós entendermos as coisas espirituais. E só Deus é que vai nos livrar desses momentos em que nós não conseguimos mesmo ter o controle, ter o domínio das nossas emoções. Outro dos problemas é mesmo, as pessoas têm problema da gula, em que não conseguem, tem a compulsão em comer. Quando há pessoas que veem comida, repetem 2, 3 pratos. Então isso é uma compulsão, é algo espiritual. Porque tu já o teu corpo já está saciado, o teu corpo já está feliz, mas o teu espírito quer mais, quer mais. Então é nesse momento que tu vais orar, vais pedir a Deus para te livrar da gula, porque nós sabemos que isso faz parte de um dos 7 pecados. A gula é um pecado e todo pecado tem consequências negativas. Vocês sabem que a gula pode provocar a obesidade, pode provocar o mal-estar, o corpo da pessoa, pode provocar doenças diabéticas, problemas do coração, a pessoa pode ter também problemas da autoestima, que também pode provocar a depressão. Então envolve muitos problemas. Por isso que é importante a gente ter essa conexão com Jesus Cristo. Vamos ler no João 5. Deus é vida, a fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos e os seus mandamentos não sejam pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou dar uma pausa aqui, mas depois posso continuar a ler. Vocês percebem, quem é nascido de Deus? São aquelas pessoas que são tocadas pela luz de Deus. Desde o momento que a pessoa, desde o momento que a pessoa nasce de novo, Deus toca essa pessoa. Então o Espírito de Deus, que é o Espírito também de Jesus Cristo, começa a habitar nessa pessoa. Mas esse espírito pode desaparecer. O espírito não é uma coisa, como dizem, é uma coisa espiritual, que tu tens que alimentar o espírito através do quê? Através das suas obras. Através de obras boas, não obras perversas, não obras de iniquidade. São obras de amar o próximo, obras de caridade, de ter empatia com as pessoas, de pararmos de criticar. Tem pessoas que são muito invejosas, têm um coração muito feio, que entram na internet, entram nas redes sociais só criticando. Olha, porque tu tens isto grande, porque o seu sapato não combina com a roupa, deverias ter colocado. E as pessoas têm muito problema de deverias ter feito isso, deverias ter pintado o cabelo, deverias ter vestido isso. Nós temos esse complexo, isso é feio, nós devemos parar.
de criticar as pessoas. E se nós gostamos, queremos uma coisa, nós vamos fazer para nós. E vamos parar de colocar ideias na cabeça das pessoas, aquilo, as nossas frustrações, aquilo que a gente não consegue fazer, a gente quer que o outro faça. Então é isso que nós devemos aprender a nascer de novo. Dia após dia é um novo nascimento. Quando tu te restauras, quando tu te transformas, tu estás a renascer. Então é por isso que é a importância de nós lermos a Bíblia, para entender quais são esses mandamentos, o que realmente nós devemos fazer, o que nós devemos buscar para agradar a Deus. Então só lendo a Bíblia que tu vais realmente entender quais são esses mandamentos. Então vamos continuar no versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Vocês perceberam? O Espírito é que testifica. A pessoa que ainda não tem a dimensão espiritual, as pessoas que ainda não conseguem discernir o mundo espiritual, o que é mal, o que é bom, se isso que a pessoa está a fazer é certo, se isso que a pessoa está a fazer. Então essa pessoa ainda não tem Jesus na sua vida. Desde o momento que tu já tens Jesus na sua vida, tu já vais ter o seu domínio próprio, vais conseguir controlar as suas emoções, vais perceber que não, eu não vou entrar nesta briga, eu não preciso de discutir com essa pessoa, eu vou deixar ela falar, eu vou deixar ela se ofender, eu vou deixar ela me ofender, mas eu não vou lhe dar o troco. Então esse é o teu espírito que já está testificando que tu consegues controlar as suas emoções. E aí tu vences o mundo. A Bíblia já explica. Quem vence o mundo é aquele que crê em Jesus Cristo. Não basta só crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas deixar ele habitar dentro de si, fazer com que ele mude o seu coração, transforme o seu coração para conseguires vencer o mundo. Porque o fato de tu conseguires controlar a sua gula, conseguir controlar a sua inveja, por exemplo, porque quando a pessoa é feita de carne e osso, a pessoa pode sentir inveja do seu irmão, do seu vizinho, do seu colega do trabalho. Mas tu tens que pedir o Espírito para tirar essa inveja. Não, eu não quero sentir inveja. Eu não quero ter ódio de ninguém. Eu não quero ter mágoa de ninguém. Então tu consegues controlar as suas emoções, tu vences o mundo. Tu começas a ter uma vida saudável, espiritual. Tua vida física sim está saudável, mas o problema é o seu espírito, que pode estar doente, enfermo e longe de Deus. Então a pessoa aí fica com uma enfermidade no seu espírito. E não se esqueçam que a sua alma é a conexão que tu tens com a sua mente, é a sua emoção, são os seus sentimentos, é aquilo que tu consegues sentir, é aquilo que tu consegues dizer, ter as suas escolhas, decidir escolher sim ou não. Neste caminho não, então aquilo é a tua alma. O seu espírito é aquela dimensão espiritual que tu já consegues discernir o que os outros não conseguem discernir. Por exemplo, quando tu tens o dom de profetizar, de dizer uma palavra a alguém, tu acreditares que isso aí é um tempo que a pessoa está a passar, mas não falar só para agradar. Mas Deus dá-te uma ideia, toca no seu coração de uma maneira que diz que é um momento que tu estás a viver este problema, mas tu vais passar por esse problema. E tu acreditas naquilo porque é um dom espiritual que Deus te dá. Então vamos continuar. No versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê que no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho, quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus.
Palavra do Senhor. E este capítulo vai até ao versículo 21. Vocês continuam a ler. Eu vou terminar por aqui. Vocês perceberam? Quem crê no seu testemunho, que quem mudou a sua vida, quem transformou, é Deus, foi Jesus Cristo. Então, quem não crê nessa transformação, ela acredita que a sua mudança foi por si só. Então, essa pessoa não é de Deus, essa pessoa não é de Jesus Cristo. Porque todas as pessoas que vão usar o seu testemunho e dizendo que foi Deus que lhe mudou, que lhe transformou, então essa pessoa sim crê em Jesus Cristo. São essas palavras que eu vim aqui deixar. Bom, eu espero que tu tenhas gostado deste vídeo. Deixa aí um like. E para quem ainda não é inscrito, se inscreva, por favor, ativa o sininho para que tu recebas todas as notificações. E é isso, eu termino por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.